Boa noite, boa noite. Retornando, tô tentando verificar aqui o som. Vocês me ouvem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Chayene, Ellen, Andréia, Ana Cristina, Flavinha, Ariadne, boa noite, todo mundo me ouvindo? Núbia, ótimo. Marcela, opa, Andréia, tô aqui acertando aqui as configurações para a gente já começar, já coloquei aqui as coisas no esquema. Boa noite, todos me ouvindo bem? Cris, boa noite, Vanusa. Vinte horas, hein? 20 horas em ponto. Boa noite, tudo bem, gente? Como vocês estão de distanciamento social? Hoje eu quero continuar falando das 7 saúdes, né? E do quanto a terapia floral, que é uma ferramenta, né? É uma técnica vibracional que pode auxiliar a gente a entrar por um eixo de equilíbrio novamente. Eu vou ficar tirando e colocando aqui o óculos, né? Por conta da questão de enxergar aqui as coisas que eu preciso enxergar. E de vez em quando acho que vai dar reflexo aí para vocês, mas vamos nos falando. E aí eu mantive esse tema, né? Porque eu acho que ele é mais que importante para gente, né? Nesse momento, por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Essa questão de trabalhar com as 7 saúdes, né? Ter essa consciência dessas 7 dimensões, 7 áreas da nossa vida que pode trazer um equilíbrio, né? Que pode trazer um equilíbrio, não, que precisa ter um equilíbrio para a gente tentar ficar bem, né? Então eu vou continuar falando a respeito dessas 7 saúdes, dos 5 templos, que foi o que eu falei nas lives passadas, né? E aí eu vou falar, porque eu tive muito feedback essa semana interessante, de pessoas que naquele grupo que eu informei de WhatsApp, eu estou passando algumas informações, algumas orientações da parte terapêutica, psicanalítica e também, né, que eu incluo sempre a terapia floral e outras técnicas de bioenergética. E algumas pessoas que já começaram a utilizar o floral me passaram feedbacks bem interessantes. Então, como eu tenho um material vasto, né, dentro desse trabalho com a terapia floral, então hoje eu vou falar das 7 saúdes e aí eu vou pegar cada uma delas e falar, dar uma orientação básica, né, dentro de um aspecto mais geral, né? Porque a técnica da terapia floral, quanto mais individualizada ela for, melhor. Mas a gente está vivendo um desafio social, então meio que muitas pessoas, né, para não dizer quase todo mundo, tá numa mesma vibração. Eu estava aqui até na hora que eu estava acertando aqui algumas coisas aqui para começar a live de hoje, eu estava ouvindo uma musiquinha, né? E eu gosto muito do Milton Nascimento. Então, o som da voz desse homem, ele eleva a nossa vibração, né? Então, a terapia floral, assim como a música, ela acaba sendo uma técnica vibracional para elevar a nossa vibração. E como eu tive essa semana
muita gente dando feedback de que começou a utilizar florais que eu indiquei nas lives passadas ou das orientações que eu tenho passado, né? Sejam para os meus pacientes ou para os grupos, né? O pessoal que está dentro do grupo, do WhatsApp, que depois eu disponibilizo novamente, né? O link para quem ainda não faz parte do grupo entrar. Então é muito bom perceber, né, que existe uma técnica natural que pode trazer para a gente esse elevar de vibração, elevar a sintonia. É como se quando a gente liga um rádio e a gente coloca ali o rádio numa frequência no chiado, assim, não tá nem numa rádio nem na outra. Então, normalmente a gente fica ali com aquele chiado, ouvindo aquele chiado, e aquilo começa a incomodar, começa a irritar. Só que essa é uma maneira, muitas vezes, que a gente acaba vivendo a vida, levando a vida dessa maneira, fazendo as coisas assim, né, atabalhoadamente. Eu gosto dessa palavra. E isso vai fazendo a gente ficar totalmente fora de sintonia, né? Então a gente vai entrando muito na onda, às vezes, do que é comum, né? E sai do que é natural. Tem gente que fala assim: ah, é normal todo mundo ser ansioso. Não, não é normal todo mundo ser ansioso, é comum. Então é muito comum todo mundo não saber, muitas pessoas não saberem lidar com a ansiedade, com a própria ansiedade, com as angústias, enfim. Mas aí a gente pega e normaliza isso daí, fala que é normal. O que é comum não necessariamente é normal. Então, as dicas que eu vou passar aqui dos florais para cada uma dessas 7 saúdes, porque é importante, né, a gente tentar utilizar essa técnica para tentar melhorar a nossa vibração, para passar o que a gente tem que passar, seja esse isolamento ou distanciamento social por enquanto, e depois, quando tudo isso acabar, como a gente vai administrar a vida também. Então, hoje eu quero falar a respeito da terapia floral como ferramenta para a gente manter o equilíbrio das nossas 7 saúdes, para a gente manter o equilíbrio das nossas 7 saúdes conectadas com nossos 5 templos, né? Então, que horas são? 8h07. Eu acho que já dá pra gente começar, né? Tem um pessoal que já entrou. Então, só alguns detalhes, né? Como você lida com a sua saúde. Então, esse detalhe, normalmente as pessoas só vão verificar na hora que a vida pede da gente um pouco mais, que é o que a gente está vivenciando agora, ou que muitas pessoas vivem no dia a dia, né? Então, todo dia é um renascimento, né? Domingo a gente vai celebrar a Páscoa e talvez seja o momento da gente fazer esse processo de renascimento de uma outra maneira mesmo, né? Encarando toda esses últimos dias que a gente viveu aqui. Então, todo dia que a gente acorda é um renascimento. E a gente precisa encarar e ver como que muitas vezes a gente está sendo displicente com relação a isso, né? Porque até a saúde física ela tá legal, mas o resto, né? As saúdes, as áreas da vida da gente que não tá rolando bem, a gente vai deixando, né? Então, deixa pra lá, né? Depois eu vejo como é que eu faço isso daí. Como é que eu lido com isso daí? E aí agora a gente tá na hora do vamos ver, né? Para dizer o que é que a gente vai fazer nesse momento. Então eu vou começar, semana passada eu comecei, na primeira aula, né? No primeiro encontro, há 15 dias atrás, eu comecei falando da saúde física para finalizar com a espiritual. Aí semana passada eu falei da espiritual voltando para a física. Então hoje eu vou voltar de novo, começar da saúde física, né? E aí assim, dentro da terapia floral, qual seria o floral mais indicado para a gente de repente vivenciar esse período onde você já está estressado, né? Cansado, física, psíquica, espiritualmente, às vezes muito numa tensão,
né, por conta desse distanciamento social aí, das dúvidas e incertezas com relação a trabalho, a dinheiro, a carreira, enfim, né, e a tantas coisas, a própria saúde, né? Então tem pessoas que estão mais vulneráveis a todas essas avalanches de informação. Então, como a terapia floral é uma técnica que vai ajudar, né, de maneira natural, elevar essa nossa vibração para a gente sair dessa frequência do que tá ruim, ou seja, descortinar ali as nossas virtudes para que a gente consiga ficar na sintonia certa, digamos assim. Então, eu selecionei, a grosso modo, tá, nesse sentido do que cada um de nós temos que vivenciar agora nesse momento, temos que enfrentar diante da situação social coletiva, né, e mundial. Então eu selecionei aqui alguns florais. E outra coisa, depois eu vou deixar o nome dos florais direitinho nesse grupo, né, para quem quiser entrar, depois eu deixo o link novamente, que é um grupo fechado do WhatsApp, para eu passar várias informações que eu estava passando picado para cada pessoa, né. No WhatsApp eu fiz um grupo onde só eu coloco informações, para não ficar aquela coisa de administrar, né, tanto grupo, tanta coisa, e gente fala daqui, outros de lá. Então eu vou colocar as informações ali. Então depois eu divulgo novamente esse grupo. E aí eu quero passar então para vocês os florais, e depois eu vou deixar a descrição deles, né, o nome deles, não a descrição, na minha página aqui. Então, o primeiro dele é Crab Apple. Se você sentir que você tá muito assim, né, cheio de coisas, se sentindo meio que sobrecarregado de tantas coisas novas, entre aspas, para você decidir fazer, até o próprio novo de trabalhar em casa, o próprio novo de você, de repente, ter que administrar essa relação do trabalho, da casa, desse distanciamento social, entendeu? Então, às vezes você já tá ali completamente cansado com relação a isso, né? Estressado, assim. Então, o Crab Apple é um floral que vai te depurar, vai fazer uma purificação para tirar esse excesso de mal-estar existencial em você. Tem o Olive, que é um floral bem interessante, que esse é realmente assim, uma injeção de ânimo. Eu costumo chamá-lo de biotônico floral, porque ele ajuda a dar aquele up, sabe? Quando você já tá assim meio que sem força, meio que, né? Quase que já entregando os pontos diante de uma situação que você precisa decidir, que você precisa enfrentar e você não tem mais forças. Então o Olive é um floral que vai ajudar muito nesse processo de você restabelecer a sua energia, tá? Depois tem um floral chamado Walnut, que é o último dos moicanos aqui para a saúde física. O Walnut é um floral que vai criar em você uma proteção, né? Para você não ficar tão vulnerável a essa avalanche de energia psíquica, emocional mais densa, das pessoas muito irritadas, muito ansiosas, muito inseguras, com medo, né? Então toda essa sorte de emoções, elas vão minando as nossas forças e as nossas energias. Então é bom a gente às vezes também não se tornar um alienado das coisas que estão acontecendo, mas também não ficarmos no processo de ficar consumindo muita coisa e se sentindo mal e já projetando coisas ruins que podem acontecer. Eu sempre costumo dizer, né, a energia do medo, ela não pode ficar convertida neste medo, ela tem que ser convertida em prudência. Então a energia do medo, ela leva a gente para uma vibração muito ruim, e aí o que acaba acontecendo? Você vai se conectar com a energia daquele medo. Então eu não quero assustar ninguém, mas eu acho que a gente tem que administrar melhor os nossos medos e as nossas inseguranças, porque senão você fica vibrando aquilo e aí você se conecta com essa vibração. Então a gente dá essa elevada aí. Então
até pensando nessa questão do medo, né? E são medos conscientes, então eu tinha separado esses três: Crab Apple, Olive e Walnut. Mas eu vou pensar e falar de mais um floral, que é o Mimulus, né? Para quem está se sentindo assim com muito medo, muito apreensivo, né? Com relação não só à própria saúde, mas às vezes dos seus entes queridos, né, com relação à questão financeira, à questão material. Então tem esse floral chamado Mimulus, que pode ajudar nessa saúde física também, para você não ficar nessa energia louca de tanto medo, né, para você não ficar se conectando com isso. Aí eu vou falar agora, vou passar para a saúde intelectual. Estou tentando olhar aqui para o relógio para administrar o tempo, né? Porque eu falo bastante, então eu quero passar todas as informações direitinho para vocês. Então, a saúde intelectual. Então, a saúde intelectual, ela é muito detonada também nesses períodos, né, que a gente está vivendo, seja de algo social que está acontecendo, porque você recebe informação de todos os lados. E como eu falei anteriormente nas outras lives, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a ficar lendo ou consumindo fake news. Então, as fake news, tanto pode ser notícia mentirosa, quanto notícia distorcida, né? Então, às vezes você consome aquilo e passa aquilo e se impregna daquilo. Então, é o que eu costumo dizer: a gente tem que tomar muita consciência de como a gente vai agir e como a gente está agindo no momento atual. Então, não adianta a gente ficar se conectando com coisa ruim, disseminando conversa só para instigar mais fofoca, separativismo, ódio, intriga, e depois falar assim: ai, gente, não sei porque que eu vivo desesperada. Porque você está se conectando nessa malha, nessa rede. Então tem coisas que, se você não concorda, também não fica batendo boca, né? O que eu falo sempre nas minhas aulas, a gente não tem horas que não dá mais para ficar jogando pérola a porcos. Falar: nossa, como você está sendo arrogante. Não, não é ser arrogante. É que às vezes tem coisas que a pessoa tem lá o ponto de vista dela, e não adianta você ficar perdendo tempo discutindo com a pessoa, querendo mudar o ponto de vista da pessoa, né? Então, aquela história: a pessoa tá ali muito arrogante, mas você também tá. Então, nesse processo todo da saúde intelectual, a gente procurar se alimentar intelectualmente do que for bom. E aí vai uma questão interessante que tanto pega para a saúde intelectual quanto a espiritual, que eu tenho falado em algumas aulas e para alguns pacientes que eu atendi esses dias. Então, a pessoa fica consumindo bastante coisa interessante, bacana e de qualidade, às vezes, até meditação, né, grupos de vibrações, orações, enfim, o que seja, nas redes sociais. Só que assim, ela pensa que está numa elevação, numa vibração mais elevada naquele uma hora que está ali com a pessoa. Desligou aquilo, já pega o celular e fica, né, de repente brigando com as pessoas, criando caso, enfim. Então, a gente tem que observar isso também, né? Então, tem bastante conteúdo interessante, as pessoas passando coisas interessantes, às vezes, né, dando aulas, né, de yoga, fazendo meditações, um monte de coisa bacana. Então, assim, vamos tentar expandir, né, essa sensação boa para além daquela uma hora que você ficou ali com as pessoas, para além daquele período que você ficou ouvindo aquela live, para além daquele momento que você ficou ali, né? Vamos pôr na prática, que isso tem a ver com a saúde intelectual também, mas a espiritual. Então, para a gente não ficar às vezes, né? Nossa, eu sei que eu faço isso, mas acabo fazendo sem nem perceber. Tem um floral para ajudar nessa saúde intelectual chamado Chestnut Bud. Então, esse floral Chestnut Bud, ele vai ajudar a gente a ficar mais atento e não ficar repetindo os mesmos erros o tempo inteiro. Ficar fazendo, sabe assim, toda vez que você passa naquela rua, você cai naquele buraco, você não presta atenção que você tem que desviar dali, né? Então, você não presta atenção nas suas próprias atitudes, então você fica sempre querendo, né, fazer picuinha, causar, né, mudar a ideia do outro. Então tem coisa que não adianta, a pessoa não quer, ela tá presa dentro da bolha dela.
quando ela te procurar, quando ela pedir a sua ajuda, de repente você pode partilhar do seu ponto de vista. Então esse Chestnut Bud é muito interessante para a gente não ficar errando, né? Sempre no mesmo ponto, intelectualmente, nessa relação de troca intelectual consigo mesmo e com o mundo. Tem um outro floral chamado Beach, que ajuda muito o nosso autoaprimoramento, para a gente não ser muito binário, né? Você pergunta uma coisa e eu tenho que responder ou é sim ou é não. Não, tem coisa que eu tenho que explicar para justificar, até para a pessoa entender o meu não ou o meu sim. Tem gente que fala não, responde ou sim ou não, né? Então essa ideia, essa mente muito binária, ela é muito rasa, né? Então o Beat ajuda a gente também tentar buscar de alguma maneira um fortalecimento da nossa capacidade intelectual para a gente não sair dessa coisa rasa, dessa discussão pequena, tá? Tem um outro floral que eu acho que é bem interessante também, que é o Hornbeam. Hornbeam é um floral para ajudar a gente a dominar a preguiça, né? Então, como é que vocês estão aí esses dias, quem tá, né, nesse isolamento social? Eu tô evitando falar a palavra confinamento, que ela tem etimologicamente um outro peso, né? Então a gente não tá confinado assim, com esse peso da palavra. Então a gente tá isolado socialmente, tendo que viver aí, quem pode fazer home office, né? Sai pouco, enfim. Então, muitas vezes as pessoas estão aí há 15, 20 dias muito letárgicos, muito preguiçosos. E eu dei um exemplo essa semana, esses dias, né, para alguns pacientes e alunos, e eu acho que é bem interessante a gente tentar entender isso, né? Então, uma água parada, por exemplo, ela vai criar bichinho, lodo, né, mosquito da dengue, enfim. E a gente é composto de 70% de água, certo? Então, se a gente ficar parado muito dentro de casa, às vezes até assistindo filme legal no Netflix ou sei lá onde, mas muito parado, sem se exercitar, essa água do nosso corpo vai ficar lodosa. Então, às vezes você tem aparelho na tua casa, tem um quintal, tem uma escada no teu prédio. Então, procura se exercitar também, né? Isso pode ajudar a saúde geral, né? Bioenergética geral, mas também a sua saúde física, né? Para você não ficar aí com essas águas paradas que vão dando espaço para sentimentos obscuros se estabelecerem ali, né? Então, o Hornbeam é um floral que vai ajudar a gente muito a sair da preguiça. Terceira saúde, que é a profissional, né? Então, algumas pessoas estão sendo desafiadas, né, a se organizar para trabalhar em casa todos os dias. Tem pessoas, umas ou outras pessoas que às vezes uma semana já faziam home office, né? Mas aí agora, neste momento, estão sendo obrigadas a trabalhar em casa. Então, assim, como criar uma rotina e cuidar da saúde profissional, né? Seja você trabalhando, fazendo home office ou tendo que trabalhar em casa, né? Ajeitar as coisas na sua casa ou tentar de repente criar uma rotina para fazer as coisas na sua casa, né? Alguma coisa até para ganhar dinheiro nesse momento, né? De crise que a gente está vivendo, e aí você não consegue ter uma rotina, não consegue se organizar, não consegue ter um propósito para isso. Então, eu separei aqui dois florais muito legais que são o Wild Oat e também o Beach. Então, o Beach é um floral sempre interessante para essa questão de autoaprimoramento, né? Mas o Wild Oat é o floral que vai ajudar você a achar um propósito, né? E se organizar dentro do que você tem que fazer. Então, você tem que se organizar profissionalmente para continuar o teu trabalho em home office, não está conseguindo, ou não está conseguindo administrar as questões da casa junto com o trabalho. Enfim, às vezes você está todo ali meio que perdido, né? Se focando em muitas coisas e perdendo o foco do que você realmente tem que fazer. Então, o Wild Oat é um floral bem interessante que vai ajudar você a dar, sabe assim, aquela norteada, né? E conseguir dar conta do que você precisa dar conta, né? Inclusive, nessa questão do Beach, que é esse outro floral,
para você às vezes até aproveitar, se tá com algum tempo ocioso, né? Eu sei que é legal, tem um monte de série, filmes bacanas disponíveis aí, né? Mas às vezes você pode também pegar, dar aquela lida naquele livro, né, que pode ajudar você profissionalmente também a se, né, fortalecer e se melhorar como profissional, estudar alguma coisa, né? Às vezes manter, muitas escolas e faculdades e cursos estão mantendo, né, o trabalho online, então às vezes a pessoa assiste ali aquela aula online, mas não bota foco, né, de se aperfeiçoar enquanto profissional também. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, até porque depois que tudo isso passar, a gente tem que mostrar, né, o nosso valor profissionalmente também, ou para se reintegrar profissionalmente em algum lugar, ou ser aquele profissional que vale a pena a empresa falar, não, vamos ficar com essa pessoa aqui que vale a pena, né? Então a gente tem que se fazer considerado, respeitado, né? Reconhecido também. Então essa parte profissional às vezes a gente deixa muito a desejar. A gente aprende a fazer um serviço mecanicamente muitas vezes e fica repetindo só aquela pegada. Então vamos de repente melhorar, né, essa vibração, elevar essa sintonia para a gente poder ter uma saúde profissional aí, seja nesse tempo de crise ou depois que a gente sair dessa primeira fase de crise, certo? Próxima saúde é a saúde financeira. Eita, lá. Saúde financeira tem várias coisas que a gente podia falar aqui, né? Depois também vai ter um material que eu vou disponibilizar para vocês, explicando um pouquinho melhor sobre essas 7 saúdes, né? Estou preparando esse material ainda, quer dizer, ele está pronto, só falta gravar. Então a saúde financeira ela vai ser desafiada, está sendo já para todo mundo, mas agora é aquela história, né? Se não, vou usar um clichêzão, né? Se a gente não aprende com o amor, aprende com a dor. Então agora todos nós estamos sendo convidados para fazer esse processo de reavaliar como a gente lida com essa questão financeira, com bens materiais. E aí, se a gente ficar numa pegada de imaturidade, né? Tipo, numa questão de carência, eu mereço essa caneca nova, vou comprar porque eu mereço. Ou tem gente que tá, às vezes, né, nesse período só consumindo e comprando coisas também, né, online, enfim, sem pensar muito, né? E às vezes é isso que eu falo, a imaturidade no sentido da gente estar se sentindo carente, da gente estar se sentindo com medo, e aí a gente vai lá e desconta justamente no processo, tô vendo a hora aqui, minha gente. A gente desconta justamente no processo de comprar também, né? Então, de comprar, de comer, né? De consumir. Então, a gente precisa muitas vezes parar, respirar, para ver como que a gente vai administrar essa questão financeira. E eu acho que é muito importante a gente se conectar com essa questão de humildade também, porque muitas vezes a gente não sabe administrar a vida financeira e também não tem humildade de pedir ajuda, né? Então tem muitos sites, tem muita gente no YouTube ensinando, né? Então tenta ver aí, porque às vezes fala, eu sei lidar, não sabe, né? Tá sempre meio que resvalando, né? Não houve às vezes um conselho de uma pessoa sobre essa questão, então muitas vezes você vê que a pessoa mantém ali muito arraigada certas posturas. Então, um floral indicado para essa carência que faz a pessoa se perder toda nas finanças é um floral chamado Heather. Então, o Heather vai ajudar a gente a lidar melhor com as nossas carências afetivas. Tem um outro chamado Clematis, que é quando a gente faz a coisa meio sem pensar, gasta sem perceber,
né? A gente tá sempre meio sonhando que uma hora vai entrar dinheiro para eu pagar isso aqui. E a gente, na questão da saúde financeira, gente, a gente não pode contar com com talvez, né? Porque muitas vezes a pessoa, você pode ter assim uma atitude de risco, né? Mais empreendedora para algumas coisas, mas você tem que saber até onde você pode ir, porque senão há uma chance muito grande de você meio que se perder nesse processo e aí ficar descambando toda essa parte financeira. Então, esse clímax vai ajudar você a pôr o pé no chão, sabe assim? Aterrar e falar, não, isso dá para eu comprar agora, isso não dá para eu comprar agora. Vai dar uma frustração, óbvio, que às vezes você quer ali, né, aquele negócio, mas não dá. Aí a gente tem que trabalhar com o nosso eu criança, né, e falar, cala, não pode agora, vamos organizar. Né? Igual a gente faz com uma criança, não dá para comprar agora. Por quê? Eu não tenho dinheiro. Né? E aí é interessante como toda criança fala, mas compra com cartão, né? Então a criança ela não tem o entendimento disso. Então ela acha que se dá o cartão, não tem dinheiro, você está pagando. E aí a gente mantém muitas vezes essa postura de comprar com cartão sem saber que se vai ter receita para pagar lá na frente. Aí vai virando uma bola de neve, enfim. Então, gente, essa dica que eu estou passando para vocês do Heather e do Clematis vai ajudar muito a gente reequilibrar melhor a nossa sintonia, nossa vibração emocional, para a gente não ficar descontando, às vezes, muito nessa questão do material, né, de querer ter bens materiais, gastos, né, fazer gastos que a gente não pode fazer. Então a gente precisa olhar isso muito bem. E aí o BIT também sempre mantém, porque essa questão do autoaprimoramento para a gente saber lidar com essas questões da vida é muito importante. E aí tem um floral chamado Holly, que eu acho que é bem interessante para esses processos, porque, gente, às vezes a gente começa a se descambar financeiramente porque a gente fica ali querendo copiar, né? Todo mundo tem, todo mundo tá comprando, né? Então eu acho que a gente precisa parar, né? Pôr o pé no chão, né? Com o clímax e falar, peraí, eu preciso disso agora? Ou eu tô querendo competir? A gente vive numa sociedade muito de competição, né? Então eu quero competir com alguém que tem, eu quero competir e ter para me sentir também. Então tudo isso é desagregador para nossa história de vida. Então muitas vezes você acaba meio que se perdendo nessa questão da saúde financeira por conta disso também. Então eu deixo aí essa dica do Heather, do Clematis, o BIT e o Holly, para a gente não ficar nesse processo muito de querer competir e aí a gente se perde da nossa saúde financeira, tá? Próximo que eu quero falar aqui para vocês é da saúde familiar. Então, olha, vocês já perceberam que o BIT é um floral que é o cara, né? Então é o floral. Por quê? Porque ele vai sempre ajudar a gente a se autoaprimorar. Quando a gente fala da saúde familiar, muitas vezes a gente fica ali naquela briga de picuinha com irmão, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com os filhos, ou seja, fazendo um verdadeiro inferno, né? Então a gente muitas vezes não pratica o que a gente sabe dentro dessa questão de tolerância, né, de saber lidar com as diferenças dos outros, dos irmãos, do pai, da mãe. Então tem coisa no teu pai, na tua mãe, no teu irmão que você odeia. Não necessariamente você odeia o teu irmão, teu pai, tua mãe, tua esposa, enfim, né? Então o BIT ele vai ajudar muito a gente, sabe, entrar para esse eixo e falar não, né? Tem essa questão aqui que é diferente no meu irmão, mas eu o amo mesmo assim, né? E é do que a gente ficar em picuinha, né? Num estado negativo BIT, a gente fica ali muito na picuinha, um fala, outro responde, outro retruca. E aí aquilo que eu falo, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, certo? Então, se a pessoa não faz o trabalho dela, talvez porque não sabe, não acredita, nunca procurou saber, então da nossa parte a começar a realmente ser mais tolerante,
né? Saber lidar com as coisas de uma outra maneira, sem ser tudo na porrada, né? Tudo no grito, tudo naquela coisa de ficar de mal. Então o beat ajuda muito a gente entrar para esse outro eixo, sabe? De ser humano que quer aprender a conviver bem com as pessoas. E aí tem o clássico Impatience, né? Que ajuda a gente a ser mais paciente, não ficar tão irritado. Tem um outro floral que eu acho muito legal chamado Vervine, que ajuda a gente a não ser aquele que acha que só eu tô certo, né? O meu ponto de vista e todo mundo tá errado, né? Como dizem por aí, você é o alecrim dourado, né? Da família, é a rainha de Sabá, é o príncipe do Daomé, e o resto tudo ali é gente que não tem a menor noção de nada. Então não, a gente precisa realmente às vezes ver que a gente também está sendo intransigente, né? A gente está indo longe demais. Então este floral chamado Vervine vai ajudar a gente a administrar melhor esse lado na nossa vida. Tem alguns outros também, mas esses eu acho que são os principais, tá? Próxima saúde. E outra coisa, né? Nessa questão do núcleo familiar, gente, quanto mais preguiça, displicência a gente tiver de manter uma energia boa nesse núcleo familiar, mais o fio vai se esgarçando, né? Então eu não posso, você que é mãe não pode ter preguiça de educar seu filho, você que é pai, né? Você, casal, não pode ter preguiça de tentar manter uma relação bacana, porque senão, ó, coisa vai, depois que soltou, aí às vezes não dá mais para costurar, para serzir. Então, o Hornbeam poderia ser um floral também indicado para quando você tá ali meio de saco cheio daquela turma toda lá em casa, mas você, no fundo, sabe que você precisa manter, né, esse elo, manter essa trama dessa malha unida, porque a família realmente, né, é um esteio bacana para a vida da gente. Então, como um monte de gente, né, então eu moro sozinha, mas mesmo assim, a maioria das pessoas tem que lidar agora esses tempos, né, vivendo com os parentes, né, parentes não, familiares, parentes são aqueles outros lá. Então tá sendo muito desafiador para um monte de gente, né? Mas eu acho que é um processo que a gente precisa ver que há possibilidade da gente criar uma malha melhor dentro dessa saúde familiar, né? Talvez agora com esse distanciamento um monte de gente tá brigando só pelo WhatsApp, né? Mas seria bom a gente parar e pensar e tentar se tornar um integrante melhor dentro desse núcleo dessa família, né? Porque esperar só do outro também fica complicado. Se cada um não fizer a sua parte, né? Fica difícil. Então essa é a minha dica, minha orientação de floral para saúde familiar. Sexta saúde, a social, né? Então toda essa ideia de cooperação, né? De cidadania, de entrosamento, que a gente está vendo muita coisa acontecendo, né? Sempre aconteceu nas sociedades, né? Para os menos favorecidos, enfim, mas agora a gente está vendo, né, um grupo de pessoas também olhando essa questão e tentando se movimentar. Então eu acho que isso é bacana, né? A gente não pode pensar, minha casa tem os muros altos, eu estou protegida e eu tenho conforto e que se dane o resto. Não é assim que funciona. E talvez, acredito eu muito que dessa situação que a gente está tendo que viver agora, tá colocando tudo isso para ser refletido de uma maneira mais forte, né? Não que o tempo inteiro não foi, mas talvez espalhou uma malha maior, né, no mundo para se pensar a respeito disso, né? Eu não posso pensar só no meu bem-estar, só eu estando bem, né? Então esse egoísmo, essa ganância, tudo isso é um indício muito grande de saúde social que não está acontecendo, né? É uma doença social. Então as orientações aqui, as dicas, né,
de florais que eu vou passar para vocês é muito nessa pegada, né? Então, assim, tá, estamos todos no mesmo barco, como um monte de gente fala, só que algumas pessoas estão na proa, outras no casco. Então, quem tá lá na proa tá melhorzinho, né? Do que o povo no casco. Então, às vezes, a gente pode também fazer esse exercício de empatia de verdade, né? Que também pega aí a saúde espiritual, pra gente poder, às vezes, não ficar pirando tanto só dentro das nossas questões. Então, tem alguns florais que eu acho que são bacanas pra gente também manter essa saúde em dia na vida da gente. Então, o tícore, para a gente não ser muito apegado e querer o bem só para gente. O holly, que é um floral que ajuda muito a gente ter uma maior compreensão de si mesmo, do outro, do contexto. Ele trabalha muito ativando a energia do chakra do coração, que é um vórtice de energia que trabalha muito com essa questão do entendimento, do amor, do afeto, né? Com o vine, que é um floral que vai ajudar muito a gente ter uma liderança sábia, não ser uma pessoa muito ditador, mandão, que quer só o bem para si também. O impatience, né, que vai trazer mais calma, mais tolerância, mais paciência pra gente. O vervine, como eu falei, pra gente não achar que só a gente tem razão. O beet, que é o floral do autoaprimoramento. Então, esse é um floral que vocês já perceberam, como todos, cada um tem suas peculiaridades, mas o beet é um floral que é muito interessante, que a princípio, às vezes, lendo, a pessoa fala, esse eu não preciso, porque é o floral do crítico, do arrogante, do intolerante, então eu não sou assim, então eu nunca seleciono esse floral para mim. Só que quando a gente toma esse floral, a gente limpa um pouco desse ranço e tenta se melhorar enquanto ser humano vivente aqui nessa terra. Então eu acho esse floral bem bacana, por isso que ele precisa ser mais bem utilizado, né, pelos próprios terapeutas florais ou pelas pessoas que gostam da terapia floral. E aí a sétima saúde, né, que é aquela que vai abranger todos esses aspectos, né, da fé, da convicção, da crença, de que as coisas vão ficar bem, né, que a gente pode passar por tormentas, enfim, por situações adversas e diversas, mas que você vai estar com o teu eixo de equilíbrio, com a sua conexão com o alto, seja esse alto Deus, Buda, Maomé, Krishna, Orixá, enfim. Então é o que eu falo, é o momento de aplicar a espiritualidade de fato, seja você ligado a alguma religião ou seja você ateu, onde você não vê um Deus fora, mas que você pode fazer essa conexão de ser um ser humano bacana e melhor para a vida sua, dos que te rodeiam e de todo mundo. Então, no caso da saúde espiritual, são florais que vão ajudar muito a gente exercer a espiritualidade de fato. Eu estou gostando muito de falar esse termo nesses últimos tempos, porque é agora que a gente vai ver a que viemos, né? Então, na hora que a casa cai, você cai junto, desespera, grita, faz intriga, discórdia, ou você tenta fazer parte da solução? Então, um ateu, muitas vezes, nunca dobrou um joelho em lugar nenhum para fazer reza nenhuma, mas muitas vezes, neste momento, ele está fazendo a diferença na sociedade. Então, a espiritualidade de fato é isso, porque o resto acaba sendo meio que balela. Então, vamos ver lá os florais que podem auxiliar a gente nesse processo. Então, eu coloquei aqui o aspen, que é um floral que ajuda muito a gente ter essa noção de manter o nosso equilíbrio, a nossa fé, diante do desconhecido, porque a gente não sabe direito sobre esse Covid, uns pensam que sabe, outros retrucam, enfim, né? Então não sabemos, está todo mundo aprendendo, vamos dizer, a grande maioria da sociedade.
A gente não sabe como é que vai ser agora, né? Como é que vai ser depois, a questão social, a questão financeira, a questão econômica, profissional, enfim. Mas a gente precisa manter esses medos em equilíbrio para saber manter o nosso eixo de fé. Então o Aspen ele ajuda bastante nesse processo da gente reequilibrar a nossa percepção extrasensorial e não ficar tão vulnerável ao medo do mundo, tá? Clematis ajuda também bastante a gente ancorar a nossa fé, porque às vezes o povo fica muito aqui, né? Só na cabeça, só nas coisas, né? Ah, eu sei, eu tô sabendo, eu já sei, e na hora de pôr em prática a espiritualidade de fato fica ao Deus dará. Então esse é um floral que vai ajudar você a pôr o pé no chão, ancorar e ver de verdade, né? O tamanho da sua fé, se você precisa reordenar algumas coisas, sair aqui da ilusão de que tem fé, de que tem uma religião. Então aplicar a espiritualidade de fato, né? E o Cherry Plum, que é um floral que eu acho bem bacana para quem está completamente desesperado, sem fé, sabe assim, descontrolado. Então o Cherry Plum é um floral que vai ajudar a trazer autocontrole e fazer você sentir, né, uma tranquilidade maior para ver como é que você vai lidar com todas essas questões aí da tua vida, dentro do processo que a gente vai ter que encarar, né? Então essa é uma orientação bem ampla para os desafios sociais, né? Que eu acho que todo mundo está meio que dentro dessa malha, né? Do que a gente precisa enfrentar da melhor maneira possível. Então não tem como a gente se desconectar dessas 7 saúdes, não tem como a gente fingir que as coisas não estão acontecendo, né? Então a questão dos 5 templos, né? Que é o planeta Terra está dando um recado. Se tem uma relação XYZ política daqui ou de lá, não interessa, a gente está no planeta Terra e é assim que a gente vai ter que, é aqui que a gente vai ter que passar todo esse desafio aí. Falar, ai não, eu não quero pegar um táxi para Marte, não tem como. Então, a Mãe Terra, ela está gritando aí, falando algumas coisas, né? De repente, a gente vai ter que refletir bastante sobre isso, né? Então, o primeiro templo. Aí a gente tem o nosso templo corpo, o nosso templo espírito, mente, o nosso lar. Então, como que a gente vai lidar conectando essas saúdes com tudo isso? Se a gente conseguir fazer realmente um processo de passar por tudo isso e ao final, inclusive no final desse distanciamento obrigatório aí que a gente social que a gente está tendo que fazer, e depois para ter que enfrentar, né, o novo mundo entre aspas, a gente sair disso um ser humano melhor, aí a gente tá fazendo um processo bacana. Se a gente sair igual uns loucos depois disso tudo, cada um no pega pra capar, enlouquecido, querendo passar por cima um do outro porque o meu carro é melhor e mais rápido, enfim, querendo te levar vantagem, né? Na lei de Gerson, aquele clichêzão horroroso que ficou muito impregnado na nossa sociedade, aí não tem razão de ser nada, né? Então, realmente a gente vai fazer todo um processo de passagem por essa vida, às vezes sem aprender absolutamente nada. Então, tem muito mais florais que a gente pode às vezes olhar determinada questão e falar assim, nossa, esse daqui eu acho que eu tô precisando mais desse do que desse, ou juntar com essas orientações que eu tenho dado aqui, né, nessas lives ou no material que eu tenho, né, também aqui no Instagram, enfim. E aí, por conta disso, eu tenho um material em forma de um curso para você ser seu próprio terapeuta. Então, não é assim um curso que pode até, se você for autodidata, ser um curso que você vai aplicar depois com as outras pessoas. Só que assim, é o que eu falo muito nos cursos, né, de terapeuta que eu dou. Muitas vezes você quer ajudar a outra pessoa, só que você não sabe nem onde você está.
Então, para eu poder ajudar outra pessoa, eu tenho que aprender de alguma maneira, num pedacinho pequeno, a cuidar melhor de mim, né? Então, ser meu próprio terapeuta. Então, para quem estava me perguntando, né, que eu deixei para falar agora no final, algumas pessoas me mandaram e-mail perguntando dos cursos, né? Então, eu tenho um curso online junto a uma universidade, que é um curso mais ligado para quem quer se formar terapeuta. E esse curso que eu vou falar para vocês agora, que vai estar o link de acesso na bio, né, daqui do meu Instagram, é um curso para você aprender a olhar, descobrir as propriedades dos florais e falar, acho que esse daqui, a minha filhinha tá desse jeito, hein? Eu vou selecionar e mandar fazer um floral desse aqui para ela, né? Esse daqui eu tô precisando. Então, assim, um floral para você ser seu próprio terapeuta nesse sentido, né? De você saber ali que tem uma essência ou outra que pode trabalhar nesse processo de ajudar a elevar a sua vibração dentro de um conflito, uma crise qualquer, seja pessoal no microcosmo ou social no macrocosmo, como a gente está tendo que enfrentar. Então, ele vai te ajudar muito nesse processo de você escolher uma essência e saber o que ele vai provocar em mim, o que ele pode melhorar em mim, que tipo de sentimento ruim ele vai ajudar eu me desconectar e elevar minha vibração, né? Porque trazer novas virtudes à tona, virtudes que estão adormecidas, né? Muitas vezes. Então, ele vai ajudar em todo esse processo das 7 saúdes, você aprender um pouco mais sobre isso? Vai ajudar. Vai ajudar para você, no momento que você tiver que fazer um trabalho, fazer entregar um TCC, enfim, que às vezes as pessoas ficam ali todas, né, fora do eixo. Então, assim, é um curso estruturado para a gente aprender a cuidar de si de uma maneira mais natural, né? Porque a terapia floral é uma terapia vibracional, todo mundo que já usou floral sabe disso. É uma terapia que vai te tratar num aspecto emocional, e isso é muito importante a gente saber, e de uma maneira natural, porque às vezes você está até ali fazendo algum tratamento médico, mas o seu emocional está sempre descompassado, né? Então você acaba, às vezes, até bloqueando, né, a melhora do teu tratamento ou das coisas que você tem que resolver, porque o teu campo vibracional, teus meridianos, os seus chakras estão assim completamente desarmônicos. Então você não consegue atrair uma paz e uma tranquilidade para isso. Então a terapia floral como ferramenta para te reharmonizar, eu acho que é uma das técnicas mais sublimes, mas também potentes que a gente tem para ajudar no nosso processo aí de desenvolvimento pela vida afora. Então, é desse curso que eu queria falar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não enxergo no celular. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Vamos ver aqui. Ó, aqui eu não tô enxergando nada, tá travado. Vamos ver aqui. Tô olhando aqui pelo outro celular. A pessoa está querendo saber se o curso já está. O curso já está pronto, já está preparadinho, bonitinho. É um curso online, tá? E aí tem algumas informações aí no link que vocês vão poder acessar, que tá aí na minha bio. Perguntando se tem uma pessoa, acho que é Raquel, perguntando se pode tomar mais de um floral por vez. Pode, então você pode colocar até 6 florais numa única essência, né? No momento que você fizer uma essência floral. Então pode sim, pode decidir aí pelos quais você acha mais interessante. Quem mais está perguntando aqui? Peraí, gente. O valor do curso.
Então, esse curso, ele tem o valor de R$ 29,70, 12 parcelas de R$ 29,70. Então, para quem tiver interessado, tem todo o link de acesso no link, né? No link que vai estar disponível para vocês. E tem um e-book falando um pouco mais de alguns florais. E aí tem as informações mais sobre o curso também. O que mais aqui? Se o floral tem contraindicação? Não, o floral não tem contraindicação porque ele não é medicamento. O floral é um medicamento vibracional. Então, assim, mesmo que você tome remédio, o floral ele não vai interferir no teu processo de tratamento alopático, entendeu? Então, tem algumas orientações, né? Precauções que a gente precisa tomar quando a gente está tomando um floral, mas ele não vai interferir no teu trabalho, no teu tratamento que você faz com outras terapias e nem um tratamento médico que você faça. Deixa eu ver aqui, que tem mais uma pergunta, gente, eu não tô enxergando por aqui, eu tô só vendo por aqui, tá? Se o floral pode ser utilizado em animais, sim, estou explicando bastante, falo bastante disso também no curso. Se tem um floral para toque, transtorno obsessivo compulsivo, também tem floral que você pode utilizar para essas questões, né, de compulsão, de transtorno obsessivo. Normalmente o Vervain pode ser um deles, mas às vezes depende do fundo que está ali. Pode ser o Mimulus também, às vezes por conta de medo, tá? Floral para tristeza. Ó, não tô conseguindo ver aqui o nome das pessoas, tá? Mas assim, quem perguntou qual floral para tristeza? Sweet Chestnut. Então, Sweet Chestnut é um floral que vai ajudar muito você sair desse limbo de tristeza que de repente está te acometendo aí nesse tempo de crise ou que você já vinha trazendo há algum tempo, tá? Então, gente, temos tempo aqui ainda? Deixa eu ver. Faltam 4 minutos para a gente acabar nessa live de hoje. Eu quero agradecer a participação de vocês, as perguntas. Se por alguém, meus atendimentos, eu estou mantendo os atendimentos, a Silene está querendo saber sobre os atendimentos, eu estou mantendo os atendimentos online, então só entrar em contato para quem não conseguir, eu não li aqui, né, as perguntas, deixa lá no direct, né, deixa ali as perguntas também nos comentários, eu vou explicar tudo para vocês. Então, estou mantendo as aulas online, estou mantendo os atendimentos também. Que mais? Nice, tem uma pergunta aqui, mas a menina que tá não sei se é essa questão sobre os atendimentos. Então, os atendimentos estão mantidos, os perfis astrológicos também. Então, tem o meu e-mail, serprimordial8@gmail.com. Então, quem quiser, manda e-mail aqui para esse e-mail que eu te passei, para eu incluir também, mandar o link de acesso para o grupo do WhatsApp. Quem tiver muito ansioso, né? Também tem um monte de dicas, um monte de coisa interessante que eu vou passar ali. Então, gente, até a próxima. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigada.